Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cadeia produtiva e organograma. Então são dois temas, né? Cadeia produtiva, que faz parte, né? Como é todo esse processo da cadeia, e o organograma, como é o funcionamento da empresa. Um está correlacionado com o outro. A cadeia produtiva. O conceito da cadeia produtiva significa um conjunto de etapas consecutivas ao longo das quais os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação até a constituição de uma produção final, ou seja, um bem ou um serviço, e sua colocação no mercado. Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações integradas com a finalidade econômica realizada por diversas unidades interligadas, como uma corrente, desde a extração e manuseio da matéria-prima até a distribuição do produto. Então, essa, no caso, que faz parte, né? Então, como vocês estão vendo na imagem, faz parte de todo um processo, né? A cadeia produtiva. Então, a gente vai ver ao longo como se dá essa cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva significa um conjunto de etapas por onde vai passar todo um produto, um bem, um serviço. Compreende-se os setores como fornecimento de serviços e insumos, máquinas e equipamentos, setores de produção e processamento, armazenamento, distribuição, comercialização, atacado e varejo, os serviços de apoio, que é assistência técnica, crédito, etc., além de todo esse aparato tecnológico, institucional, legal, normativo e regulatório, até os consumidores finais de produtos e subprodutos da cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva precisa de todos esses fornecimentos, né? Das máquinas, dos setores de produção, tudo isso para chegar a nós que somos o consumidor final. Além desse aparato, né, tecnológico, institucional, normativo, reguladores, até os consumidores finais, nesses subprodutos da cadeia, então temos isso. Os produtos, os insumos, então, os produtores rurais, agroindústria, distribuidores, consumidores finais. Então, é tudo uma etapa, né? Que é uma cadeia mesmo, que passa por todo esse processo, por toda essa etapa. Dentro da cadeia produtiva típica, pode ser visualizadas no mínimo 4 mercados com diferentes características. O primeiro deles, o mercado entre os produtores de insumo e os produtores rurais, né? Então, é lá da matéria-prima, quando começa o processo da cadeia produtiva. O mercado entre os produtores rurais e a agroindústria, ou seja, depois que os produtores rurais já produziram essa matéria-prima, vai passar para a agroindústria. Depois, o mercado entre a agroindústria e distribuidores, né? Então, depois que tiver na agroindústria, vai passar para os distribuidores. E, finalmente, o outro mercado, que é entre os distribuidores e os consumidores finais. Então, vejamos que a cadeia passa por vários processos para chegar até nós, né? Não é simplesmente a gente ir ao supermercado pegar um determinado produto. Então, porque passa por tudo isso. Tem o mercado dos produtores dos produtos, né, dos insumos, da matéria-prima até os produtores rurais, dos produtores rurais até a agroindústria, da agroindústria até os distribuidores e depois dos distribuidores até nós, consumidores finais. Sendo uma das cadeias mais importantes do agronegócio brasileiro, que tem grande destaque em todo o mundo, devido à sua cadeia produtiva bastante complexa e diversificada. Por exemplo, temos a cadeia produtiva do leite, da carne, da soja, da laranja, entre diversas outras. Então, esse
no caso, é um dos mais importantes na cadeia de agronegócio do Brasil, né? Então, como foi citado ali, do leite, da carne, da soja, da laranja, entre outros que o Brasil tem também. Esse ambiente institucional, leis, normas, resoluções, padrões de comercialização. Os fornecedores de insumos, produtores rurais têm os sistemas produtivos ali, ó, como mostra na figura ali, né? Os processos, que é esse sistema 1, 2 e 3. Tem os processadores, que são a agroindústria. Tem os comerciantes, que são os atacadistas. Tem os comerciantes também, que são os varejistas, até o mercado consumidor final. Então, ó, o ambiente organizacional. As instituições de crédito, de empresa, de pesquisa, agências credenciadas. Então, isso faz tudo parte de um processo dessa cadeia produtiva. Lembrando que, ó, como mostra na figura, as flechinhas, então todos eles estão um interligado ao outro. Vejamos que tem uma flechinha indo e uma flechinha vindo, né? Ou seja, um no sentido direito e outro no sentido de esquerdo, que faz parte de um processo. Então, para formar essa cadeia produtiva, tem tudo isso, né? Todo esse processo. Segundo os pesquisadores da Embrapa, uma cadeia produtiva do agronegócio padrão se caracteriza por possuir os segmentos ou elos, que são eles: os fornecedores de insumos. Lembrando que nós estamos falando de uma cadeia produtiva do agronegócio, né? Nós vamos falar de várias outras cadeias produtivas também. Fornecedores de insumos, essas são as empresas que têm por finalidade ofertar produtos primários para as fazendas, como as sementes que eles plantam, calcário, adubo, ração, as máquinas, os implementos agrícolas e a tecnologia. Então, esses são os fornecedores de insumo primeiramente. Depois, vem os produtores rurais. Me lembra que nós falamos são 5 segmentos. Então, o primeiro foi os fornecedores de insumo, o segundo são os produtores rurais. A função desses agentes é usar a terra para a produção de commodities, caso da madeira, cereais, oleaginosas, além de leite e carne. Essas produções são realizadas em sistemas produtivos, fazendas, sítios, granjas, hortas, etc. Terceiro segmento, processadores. São representados pelas agroindústrias, responsável por pré-beneficiar, beneficiar ou transformar os produtos recebidos pelos agricultores. Os exemplos são as agroindústrias encarregadas pela limpeza, secagem, armazém dos grãos, as agroindústrias que padronizam e empacotam produtos, tais como arroz, feijão, amendoim, milho, né, e etc. E a agroindústria de transformação, que são a que processam uma determinada matéria-prima, transformando em produto acabado. Depois vem em produto acabado, tipo de óleo, cereal matinal, farinha, álcool e açúcar. Depois tem a da transformação, atacadistas e varejistas. Os atacadistas são grandes distribuidores com a função de abastecer as redes de supermercado, postos, vendas, mercado e exterior. Por sua vez, os varejistas constituem os pontos, cuja função é comercializar os produtos junto aos consumidores finais. O quinto, mercado consumidor. Ele representa o ponto final da comercialização. Ele é constituído no grupo de consumidores. Esse mercado pode ser doméstico, se localizado no país, ou externo, quando em outras nações. Então, esses são 5 processos, ou seja, os 5 segmentos da cadeia produtiva de negócio, né? Então, a gente precisa primeiro lá dos fornecedores de insumos, que são as sementes para plantar.
Depois precisamos dos produtores rurais para poder fazer todo esse processo com as sementes, os adubos. Depois os processadores, que são os responsáveis pelas agroindústrias. Depois os atacadistas e varejistas, que vão pegar esse produto para fazer essa grande distribuição e abastecer. E depois nós, que somos o consumidor final, ou seja, o mercado consumidor.